Boa noite, meu querido irmão. Com alegria, estamos juntos nesse culto de celebração a Deus. E quero deixar uma mensagem para você. Crise, a hora do agir de Deus. Estamos praticamente finalizando o mês da família com o tema geral: Jesus transforma minha família. Espero que mesmo em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, Deus tenha abençoado a sua família. Ainda temos alguns dias pelos quais estaremos orando, ou durante os quais estaremos orando pelas nossas famílias. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, a sua casa, derramando vida e vida em abundância no seu coração e no seu lar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 7. Segundo livro de Reis, 4, de 1 a 7. Crise, a hora do agir de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e agora a explanação da mesma. Ore comigo neste momento, pedindo graça ao Senhor, iluminação, entendimento e a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta hora. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos este momento de celebração, momento de culto. E agora, ó Deus, quando a tua palavra foi lida e será explanada, derrama graça em cada coração que a ouve, ó Deus, neste momento. Que haja um agir do Senhor nesta hora, enquanto a tua palavra é pregada. Neste momento de crise, ó Deus, a tua boa mão, a tua graça e o teu poder seja derramado também na botija de cada pessoa, de cada lar, de cada família. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos então para a explanação da palavra de Deus. 2 Reis 4, de 1 a 7. O agir de Deus na crise. Este momento que vivemos, momento de pandemia, momento de isolamento, várias crises podem estar acontecendo. Eu quero dar um foco hoje especial para a ideia da crise financeira. É lógico que crise é um momento de dificuldade, seja ele qual for, mas é um momento oportuno também para o agir de Deus. Mas o que nós vamos fazer é analisar esse texto. O texto começa apresentando uma viúva de um discípulo de Eliseu que estava em crise, ou como nós falamos, em apuros financeiros. E os credores estavam batendo à sua porta constantemente,
telefone, e ela não tinha com que pagar a dívida. E eles ameaçavam, como se fossem os agiotas aí, os cobradores, os credores, estavam ameaçando de levar os 2 filhos dela como escravos, para que pudesse quitar a dívida. Era costume naquela época fazer isso. Nós vemos até nas parábolas, algumas parábolas de Cristo também, essa ideia de que a pessoa ficaria presa enquanto não pagasse até o último ceitil, o último centavo. A necessidade daquela família israelita começou com a morte de um homem temente a Deus. A crise se instalou pela morte do chefe da família, do provedor, daquele que trazia o mantimento para dentro de casa, e agora ele deixa desamparado uma viúva com 2 filhos. E quando acontece de morrer na família o provedor, e como é que vai ser? Como é que está sendo agora? Ou neste momento de pandemia, em que algumas pessoas que não tinham um trabalho fixo, como nós chamamos de carteira assinada, que no final do mês recebe aquele salário, está impedida de trabalhar. Imagine a crise, você que está sentindo esse momento de dificuldade. Talvez não tenha credores ainda batendo à sua porta e nenhuma ameaça de levar nenhum dos seus filhos cativo aí para pagar a dívida, mas tem cobrança, mas tem preocupação. E nós já falamos aqui em mensagens, não andeis preocupados com coisa alguma ou por coisa alguma, antes as nossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Aquele homem que morreu, deixando a viúva, ele havia contraído dívidas, e agora os credores foram cobrá-los. A ameaça de ser separada dos filhos, eles queriam levar os 2 filhos, deixou aquela mulher desesperada. E ela então se moveu a procurar ajuda. Ela saiu da onde estava. Ela buscou ajuda em alguém qualificado. Alguém que pudesse orientá-la. Alguém que pudesse ajudá-la a resolver o seu problema imediatamente. Procure ajuda. Procure orientação. Se você é um cristão, do seu líder espiritual, do seu pastor, está passando por uma crise, não sabe como enfrentar, e aquela pobre viúva, aquela mulher, ela sabia que Eliseu era o profeta de Deus, era o homem de Deus, e que por intermédio dele, o Senhor poderia cuidar dela e de seus filhos. Eu ouvi uma história agora, recente, de uma pessoa que ficou desempregada em uma determinada empresa, e ela ficou preocupada e ligou para o pastor, dizendo: pastor, estou desempregado, o que é que eu vou fazer? E ele perguntou: a irmã tem forno em casa? Tem fogão com forno? Ela disse: tenho. Você sabe fazer cookies? Sabe fazer biscoitinho, bolacha, alguma coisa? Ah, eu sou especialista nisso. O pastor disse: faça, comece vendendo para a vizinhança, um cookiezinho na hora à tardinha para tomar com café. Vá na empresa que você foi demitida e ofereça os seus biscoitos, as suas guloseimas, para que eles possam tomar café de manhã, à tardinha também. Vá, ofereça. E ela então pegou a palavra do pastor, colocou em prática, começou a fazer, começou a oferecer para conhecidos, para vizinhos, foi lá na empresa, ofereceu para as colegas de trabalho e tudo, e dentro de um ano ela tinha quase 70 funcionários trabalhando com ela. Mudou toda a situação, a palavra de um homem de Deus. E essa viúva buscou a orientação de Eliseu, o profeta de Deus. E ao buscar a ajuda do homem de Deus, e se deixar ser ensinada por ele, aceitando as instruções de Eliseu, nós constatamos aqui que essa viúva era uma mulher de fé, era uma mulher de esperança, e isso permitiu que ela desfrutasse do cuidado divino, que tivesse o rumo da sua história mudada. Você está precisando de orientação? Talvez nessa mensagem
enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando, e eu oro para que isso aconteça, e oro de maneira profética, para que Deus ilumine a sua mente, para que Deus ilumine o seu coração, para que Deus lhe dê sabedoria ao ouvir essa mensagem, a você tomar iniciativa, a não ficar nesse calabouço da crise, a encontrar uma saída. Deus vai lhe abençoar, vai abrir a sua mente, o seu coração, e vai lhe direcionar. O poder de Deus, por intermédio de Eliseu, multiplicou o azeite da viúva. No final nós vamos orar. Eu vou perguntar como Eliseu perguntou àquela viúva: o que é que você tem? O que é que tu tens? O que é que eu posso fazer? E eu quero orar por você. Sempre se fala dos milagres de Eliseu, né? No entanto, todas as maravilhas ou milagres que nós chamamos que esse profeta operou, foram permissão de Deus. Foi a mão de Deus, foi o agir de Deus. Não foi Eliseu que realizou, foi Deus que realizou o milagre. Não foi Elias que realizou o milagre ali com a viúva de Sarepta, foi Deus. Não sou eu, é Deus que vai realizar o milagre na sua vida. Às vezes nós perguntamos: cadê o Deus de Eliseu? Cadê o Deus de Elias? Nós temos que perguntar: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Eliseus de Deus? Deus é o mesmo, e Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida também. Por isso, o correto é dizer que Eliseu foi um instrumento para que o poder de Deus se manifestasse naquela família, na casa daquela viúva que estava em crise, que estava preocupado. E aí ficam algumas perguntas para respondermos durante a nossa exposição dessa mensagem. O que podemos aprender com essa história? Uma viúva que o marido morre e a deixa com dívidas e 2 filhos. Como nós podemos aplicar essa história ou os ensinos dessa história em nossa vida, em nossa jornada, ou diante das crises que porventura estejamos atravessando? E quais são as atitudes que você precisa tomar para se assegurar ou para ver a provisão de Deus nesse tempo de escassez, nesse tempo de crise, de pandemia? Os céus não entram em crise. O céu nunca está em crise. Os celeiros de Deus sempre estão cheios. A mão de Deus sempre estará estendida. E nos céus não tem isolamento. Deus está com você neste momento. Vamos para o texto. Vamos ver quais foram as atitudes. Que lições nós podemos aprender para vermos o agir de Deus. Crise. O agir de Deus. O agir de Deus na crise. Eu quero ler com você o verso 1 novamente. Diz aí o texto: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O marido dela morreu. Havia uma mulher. A morte é a mais democrática experiência da vida humana. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas foram vitimadas ou pelo coronavírus ou por uma outra circunstância. Você tem amigos, quem sabe você teve parente que morreu e está enfrentando uma crise. E como eu disse, a morte é a mais democrática das experiências da vida humana. Ela não faz acepção de pessoas, de idade. Ela chega para grandes, para pequenos, para ricos, pobres, velhos, crianças, religiosos, ateus. E aqui é o sinal de igualdade na equação da vida. Nesta equação, todos nós somos iguais.
Naquele contexto, o destino das viúvas era inseguro, ali no Oriente Médio. E um teste prático para verificar se os israelitas exerciam misericórdia, segundo os padrões estabelecidos por Deus, era justamente observar e assistir as viúvas e os órfãos. Jó 24, 21, Salmo 146, 9. Tiago também vai falar da religião perfeita, né, que é visitar as viúvas. Não é novidade que toda viúva sofre discriminação social, principalmente se for pobre. E por parte de esposas sempre há preocupação em caso de morte, ou seja, do marido, pois caso não tenha um bom emprego, e muitas não têm, às vezes a única maneira de provisão é do marido, então, e às vezes não tem uma previdência privada, e aí ela e os filhos sofrerão muito. No Antigo Testamento, o nosso Deus já se preocupava com esta classe de pessoas, com as viúvas. O profeta Isaías e outros escreveram sobre o assunto. Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defenda a causa da viúva. Olha o que ele coloca aí. Lutem pelos órfãos, o direito dos órfãos, e defenda a causa da viúva. Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10 diz: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem ao estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Novamente aparece a viúva aqui. No Novo Testamento, Jesus Cristo deu continuidade também a esses ensinamentos de Deus. E conforme registrado em Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Você conhece alguma viúva? Algum órfão? Alguém que ficou órfão nesse momento de pandemia? Alguém que ficou viúva nesse momento de pandemia? Você já ligou para essa pessoa para saber como é que ela está? Às vezes enfrentando uma crise, quando não uma crise financeira, às vezes é deixado aí uma aposentadoria, uma pensão, alguma coisa, mas em muitos casos não. Mas às vezes a pessoa está em crise emocional. Ligue, dê uma palavra de orientação, dê uma palavra de conforto também. Ou se é você o caso, ligue para o seu líder, ligue para o seu pastor. A ideia aqui é ação. Não fique na acomodação. Você não pode ficar parado diante da crise. Você tem que agir. Tem que sair dessa letargia. Receba a força do Senhor. Receba orientação. O texto só fala aí de uma mulher. Havia uma mulher, das mulheres, dos servos de Eliseu. Mas diz que ela foi buscar ajuda. Então o que eu estou propondo aqui nesse primeiro momento é ação. Ação versus estagnação. Toda a Bíblia, Levítico 25, 39 a 45 e outras leis antigas permitiam a venda de membros da família como escravos para a quitação de débitos. E por isso o uso do termo aqui credor. O credor bateu a porta, ou os credores ali, para levar os filhos. E a lei de Deus atuou com o intuito de diminuir esse abuso e também a duração dessa situação. É importante nós trocarmos, neste momento de crise, a acomodação pela ação. Saia da acomodação e haja. Se você quer obter o fim desejado, seu alvo, Deus faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa. Faça a sua parte. Deus vai fazer a dele. Não adianta ficar parado apenas orando, se você não fizer nada. Se você não se levantar. Aquela mulher não ficou sentada. Ela não ficou chorando até que os credores fossem à casa dela e levassem os seus filhos cativos.
ela partiu em busca de uma solução. Comece a pensar em solução. Deus abençoe você. Deus ilumine a sua mente. Deus ilumine o seu coração e mostre a solução. Peça a sabedoria que vem do alto a Deus, e Ele derramará no seu coração. Ela partiu em busca de Eliseu para pedir orientação. E quando ela o encontrou, ela recebeu. E ela agiu de conformidade com a orientação dele. Naquele tempo, o compromisso comercial com as dívidas contraídas, como nós falamos, pelo marido, vindo ele a morrer, deveriam ser cumpridos ou quitados também pela esposa e pelos filhos. Hoje, já em alguns casos aí, morrendo o marido, tinha algum débito em nome dele, você está livre disso. Lá não, tinha que assumir. E diz, e veio o credor, a mulher está dizendo, veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. O que é que você tem? Eles queriam levar os 2 filhos. Eu vou lhe dizer que a felicidade, ela não depende do que lhe falta, mas do bom uso que você faz daquilo que você possui. Você não vai deixar de ser feliz por estar lhe faltando. Então a felicidade não depende do que nos falta, mas depende do bom uso que fazemos do que possuímos. O que é que você tem? O que é que você possui? A viúva havia se esquecido de que possuía o maior tesouro da sua vida dentro de casa. Ela possuía o azeite. Mas ela disse ao profeta, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E ela tinha ali o maior tesouro. A viúva enviou os filhos à casa dos vizinhos, então ela não ficou parada. Eliseu deu a orientação e ela agiu. Ela enviou os filhos à casa dos vizinhos para lhes pedir vasilhas, botijas, e ela foi colocando azeite, deitando azeite em cada uma delas. E contemplou ali o milagre da multiplicação. Deus multiplicou o azeite da viúva. Deus quer multiplicar também aquilo que você tem. E depois aquela mulher vendeu o produto e pagou o que? As suas dívidas que herdara do marido. Meu querido irmão, é no momento de crise. E talvez você esteja no olho do furacão, enfrentando uma tremenda crise. Mas é no momento de crise que nós deixamos de ser bebê na fé e amadurecemos. Que a nossa fé é provada, que a nossa fé pode amadurecer. E esse versículo nos mostra que aquele marido temia a Deus. Ela diz para Eliseu, o teu servo que era temente a Deus, mas mesmo assim, ele passou, aquela família, por uma crise financeira. Quando ele morreu, a esposa herdou as suas dívidas, e sem dinheiro, ela teve que assumir a situação. Mas ela precisou deixar a zona de conforto, já que o marido, que era responsável por cuidar ali dos assuntos de casa, morrera. E ela tomou então uma atitude de procurar o profeta, de buscar uma solução para o seu problema. Isso mostra que a crise nos ensina as coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Às vezes é na crise que nós amadurecemos, é na crise que nós aprendemos. E Deus quer lhe ensinar nesta crise. Aprenda, esteja atento. Abra os seus olhos, o seu coração. Muitos pensam que a provisão de Deus em tempo de crise cairá do céu, que Deus vai derramar nas suas mãos, que conseguirão tudo aquilo de que precisam sem o menor esforço. E não é assim. É preciso tomar uma atitude. É preciso ir ao encontro do milagre. Não espere o milagre lhe encontrar. Saia atrás e ele o encontrará. Não adianta reclamar da vida. Às vezes você reclama da vida e não toma atitude alguma.
Você precisa tomar alguma atitude para ver e viver os milagres de Deus. Deus abençoará as obras de suas mãos. Deus fará prosperar as obras de suas mãos. Ficar acomodado frente a uma crise, ficar acomodado frente a uma situação de necessidade, nunca trará a provisão de que você precisa. Nunca trará a solução. Então a primeira ideia aqui é: haja, ação. Saia da acomodação em nome de Jesus e haja na força de Cristo Jesus. Vamos à segunda orientação, ou à segunda lição que nós aprendemos. Além de agir, busque a ajuda de alguém qualificado. Diz o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Ela foi a Eliseu. Aquela viúva estava totalmente decidida a resolver o seu problema, a agir, a sair da acomodação. Mas a quem eu vou buscar? Que pessoa? Ela lembrou do profeta, ela lembrou do seu líder, do profeta de Deus. Ela tomou atitude sábia, ela foi até Eliseu e rogou ajuda, rogou que o ajudasse. Ela não escolheu qualquer profeta, ela não escolheu qualquer pessoa para aconselhá-la. Aonde você está buscando ajuda? Aonde você está buscando orientação? Então a ideia aqui, a proposta é que você busque ajuda a alguém qualificado, ou no lugar adequado, no lugar certo. Ela escolheu alguém eficazmente capaz de ajudá-la, o mais qualificado para auxiliá-la naquela situação. Não se envergonhe, vá atrás, busque o profeta de Deus. Eliseu, ao ser chamado pela viúva, faz uma pergunta a ela. E essa pergunta Deus faz a nós hoje, faz a mim e a você também. E Ele quer que nós expressamos o que se passa no coração. O que é que está passando com você? Abra o seu coração. Diga para o profeta de Deus. Diga para Deus também. O que é que você deseja? O que é que você necessita? Procure. Essa mulher tinha a necessidade de sanar as suas dívidas. Pagar as suas dívidas. Está tendo muitas oportunidades hoje. Por exemplo, quem tem FGTS, sacar um pouco do FGTS no período ali do seu aniversário. Tem a ajuda do governo, agora, 3 parcelas, corra atrás também. Quem tem crédito imobiliário, postergar 2 prestações. A Caixa Econômica já jogou para 4. Busque saída, busque ajuda. Qual é o seu problema? Qual é a sua crise? O que é que está incomodando? A necessidade desta viúva era pagar as suas dívidas. Você tem dívidas? Você quer sanar? No final dessa mensagem, você irá colocá-las em um papel. Ou senão você irá pensar, irá dizer a Deus. E nós vamos orar no nome de Jesus, para Deus abrir as portas, para Deus abençoar, para Deus multiplicar o azeite, para Deus fazer o milagre. Nós estamos dizendo: crise, o agir de Deus, a hora do agir de Deus fazer o milagre. Precisa do agir de Deus. Talvez você já tenha tentado. Eu lembro de uma vez que uma pessoa, enfrentando uma crise tamanha, ela disse para mim: pastor, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. Você já chegou a esse ponto de dizer: eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer? E eu só li o salmo para ela e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você já fez de tudo, deixe tudo para Deus fazer. Você já fez de tudo, o eu sou agirá agora por você. Aquietai-vos, descanse no Senhor. Você está agindo? Pastor, eu não estou acomodado, eu estou agindo. Então espere também o agir de Deus. Nós temos que expressar para Deus a nossa verdadeira necessidade que temos. Nós temos que dizer para Deus o que nós estamos passando.
o que nós estamos precisando. Marcos 10:51 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que te faças? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Eu pergunto a você, o que é que você quer que Jesus lhe faça? Jesus lhe pergunta nesta noite: o que queres que te faças? O que é que você quer? O que é que você precisa? Nós aprendemos com essa mulher que, ao nos vermos diante de uma necessidade grande, diante de uma necessidade urgente, diante de uma situação indômita, nós devemos procurar alguém consagrado a Deus para lhe pedir conselho, para lhe pedir ajuda. Não há problema algum pedir ajuda quando precisamos. Se você está precisando de ajuda, peça, desde que procuremos a pessoa certa que vai nos ajudar. A viúva foi ao local onde se encontrava Eliseu, o líder dos profetas, a autoridade máxima. Ela procurou quem tinha capacidade de dar-lhe orientação correta. Procure alguém que possa lhe ajudar. Se queremos ter experiência com Deus e ver a sua provisão e ver o seu milagre, nós devemos sempre procurar um servo do Senhor, experiente, e dar ouvidos às suas orientações. E receber também a sua bênção, a sua orientação, pois a oração do justo pode muito nos seus efeitos. W.A. Tozer disse: nunca ouçam um homem que nunca ouviu a Deus. Não ouçam um homem que não ouve a Deus. Procure alguém que ouve a Deus, que tem comunhão com Deus, e busque a orientação. E eu quero aqui deixar mais uma lição que nós aprendemos. A primeira foi: a mulher agiu. Ela saiu da acomodação. Ela saiu da onde estava, da prostração. E você vai se levantar também em nome de Jesus. Vai sair. E ela então foi à pessoa certa, ou ao lugar certo. E você hoje está no lugar certo. Você parou para adorar a Deus, para cultuar a Deus, está ouvindo a palavra de Deus. O Espírito de Deus está aí com você. Deus está com você aí também. Você está no local certo. Deus está com você. Ela buscou Eliseu. Busque a pessoa certa. E a terceira lição que nós aprendemos é que ela entregou a Deus o que ela tinha. O que é que você tem? Entregue a Deus o que você tem. Lembra da história que eu contei no início? Que a mulher foi demitida da sua empresa onde trabalhava, e ela sabia fazer biscoito, e começou vendendo biscoito, e foi crescendo, e Deus abençoou. Olha o que diz o verso 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Ela procurou Eliseu. Eliseu disse: o que é que eu vou fazer? O que é que você quer que eu faça? Declara-me o que é que tens em casa. Você me procura, eu vou dizer: o que é que você sabe fazer? O que é que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ah, pastor, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Tem alguma coisa. Você tem uma botija de azeite. Eu não sei que botija é essa, mas você tem algo. Você tem algum dom, você tem alguma habilidade, você tem alguma coisa em que você vai usar e que Deus vai tirar da crise. Ela não fugiu à sua responsabilidade diante de uma situação difícil. Ela não tinha uma solução imediata, mas ela contava com a direção de Deus. Eliseu perguntou à mulher, o que é que tu tens? O que é que tu queres que eu faça? Essa percepção profética de Eliseu é algo que temos muito a aprender. A ter a sensibilidade, a percepção profética, a percepção do alto, a percepção de Deus. A Bíblia vai dizer, Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele é o Pai das luzes, Ele vai iluminar a sua mente.
o seu coração, ele vai dar direcionamento. E porque ele perguntou àquela viúva o que havia em casa, o que tens em casa? Isso eu não tenho nada, porque a provisão de Deus em tempo de escassez, ela começa com aquilo que temos e não com aquilo que não temos. Então anote aí, a provisão de Deus, ou o milagre de Deus em tempo de escassez, em tempo de crise, começa com o que temos e não com o que não temos. O que tens? Ela disse, não tenho nada, apenas uma botija, que para ela não era nada, mas era o tudo dela. E era justamente ali, ou a partir dali, daquela botija, que Deus realizou o milagre. Mas nós vemos aqui nessa viúva obediência. A viúva demonstrou ser uma serva fiel e obediente ao Senhor. E adotou então duas condutas importantes aí. A primeira, num momento de grande aflição e de dor, ela foi se consultar com o homem de Deus. Essa foi a primeira atitude dela. E a segunda, ela demonstrou confiar em Deus e no profeta de Deus, de forma que ela obedeceu a tudo o que foi dito pelo profeta que ela fizesse. Olha o que diz o texto mais à frente aí. Que te hei de fazer? Ele pergunta, o que é que eu vou fazer? Declara-me o que é que tens. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, olha a orientação do profeta, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Foi a orientação do profeta. Será que nos momentos de turbulência em nossas vidas, nós temos adotado a mesma conduta desta mulher? De sair da inação, da inatividade, da prostração, de agir, de procurar a ajuda certa, na pessoa certa, e de colocar em prática também as orientações de Deus? Será se estamos procurando pessoas erradas, lugares inadequados, para fazermos as nossas lamentações, lamúrias, as nossas queixas, as nossas reclamações? A Bíblia conta que para sair da crise, aquela mulher, aquela viúva, pegou vasilhas emprestadas dos vizinhos ali. Agora imagine se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com eles. Lembra que de manhã nós falamos do cordão de 3 dobras? Quando sabe disso é melhor serem 2, e depois ele terminou dizendo é melhor serem 3 do que 2, começa dizendo é melhor serem 2 do que 1, depois é melhor serem 3 do que 2, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Procure ajuda, vá à procura. Se ela não houvesse, se ela não tivesse amizade ali, ou se não houvesse harmonia entre ela e os vizinhos ali, aquela mulher dificilmente conseguiria as vasilhas emprestadas, dificilmente conseguiria os vasilhames ali, as botijas suficientes para colher azeite. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Peça muitas vasilhas. Às vezes a pessoa não crê, ela ora pelo milagre, mas não crê no milagre. Eu orei, mas eu sabia que isso não ia acontecer, e de fato não ia mesmo, e nem acontece. Creia, o seu Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Ele pode fazer e fará muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É a grandeza do Deus a quem você serve. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Peça muitas vasilhas, muitas botijas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Deus pode fazer isso por você também. Porém, Ele mandou o recado: peça muitas vasilhas.
Ela teve que sair dali. E ao fazer isso, Deus queria provar a fé daquela viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Não faltou poder, faltou vasilha, faltou botija. Não está faltando poder em Deus, não está faltando milagre em Deus. Deus é o mesmo, é o agir de Deus na crise. O que está faltando é o quê? É botija. O que está faltando é fé. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos, e diz a Bíblia, bênçãos sem medidas, então busque em Deus, não seja desobediente, tenha fé e prepare então muitas vasilhas, prepare muitas botijas, não espere pouca coisa de um Deus grande. Qual é o tamanho do seu Deus? O tamanho suficiente para a sua crise e muito mais. Então Deus pode resolver. Para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muitas coisas. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise, através de uma simples botija, de um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por você. Ele não precisa de muitas coisas. Na realidade, Ele não precisa de nada. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou do nada. Deus criou o mundo do nada. Deus pode fazer o milagre. Deus pode multiplicar os pães. Basta você entregar a Ele tudo o que você tem. E confia. O que tens? Aquela mulher disse, eu não tenho nada. Apenas uma botija. Entregue a Deus o seu pouco. O pouco com Deus se torna muito. Aquela pequena botija de azeite foi multiplicada. Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, diz a Bíblia, alimentou milhares de pessoas. Mas os discípulos disseram, Senhor, despede a multidão, porque já é tarde, não há onde comprar pão. Ele perguntou, o que tens? Dá-lhe voz de comer. E eles disseram, só 5 pães e 2 peixinhos. Deus quer prover a sua vida a partir do que você tem. Ainda que você pensa que não tem nada, ou que aquilo que você tem parece insignificante, mas para Deus isso é o fundamental, para Ele operar o milagre na sua vida. O que tendes? Pastor, eu não tenho nada. Aí aquela mulher lembrou, apenas uma botija velha de azeite. O Senhor, o seu Deus, a quem você está adorando aqui agora, que está aí do seu lado, Ele é especialista, Ele é doutor em operar coisas grandes a partir de coisas pequenas e sem valor aos nossos olhos. Não despreze o dia das pequenas coisas. Talvez hoje seja o dia das pequenas coisas, para as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. O dia das pequenas coisas, para as grandes coisas que Deus vai fazer na sua família. Nesse tempo de escassez, a viúva buscou um milagre em Deus. O tempo de escassez se encerrou em sua vida, mediante uma única coisa que ela tinha: o vaso ou a botija de azeite. A provisão, o milagre, foi dado na medida da fé que a mulher tinha e da sua capacidade de armazenamento. Deus usou o que ela possuía para multiplicar-lhe os recursos e realizar o milagre de que ela precisava. E sabe o que nós aprendemos aqui? Primeiramente, que Deus opera um milagre a partir de coisas que talvez para nós não faça nenhuma diferença. A mulher disse, uma pequena botija. E para Deus operar um milagre, a quantidade ou o que você tem não faz nenhuma diferença. A pergunta do profeta foi só para ver a fé dela. O que tens?
apenas uma botija. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, o agir de Deus na crise, a crise é a hora do agir de Deus. Não importa o que você tem, ou se o que você tem é insignificante, isso daí não vai restringir o operar de Deus, o agir de Deus, pois para Deus operar um milagre, independe do que temos, da quantidade do que temos, isso não vai fazer nenhuma diferença. Quer ver alguns exemplos? Moisés, o que era que Moisés tinha? Uma vara, um cajado, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar seco, com aquele cajado. Deus diz: toca na água ali. Êxodo 14, 16, 21 e 22. Sansão, o que era que ele tinha? Uma queixada de jumento, e ele feriu com ela 1000 homens. O que você tem? O que tendes? Foi o que o profeta perguntou: o que hei de fazer? O que é que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Davi tinha o que para derrotar Golias? Uma simples funda e 5 pedras. Mas só precisou de uma pedra, e assim prevaleceu contra o gigante filisteu. 1 Samuel 17, verso 40 e 50. Qual é o seu gigante? Ah, pastor, eu só tenho uma funda e 5 pedras. Talvez Deus vá usar só uma pedra para você derrotar esse gigante. Esse gigante vai tombar no nome de Cristo Jesus. E a viúva de Sarepta, quando Elias chegou ali, o que ela tinha? Apenas farinha na panela e azeite na botija. E assim comeu ela e a sua casa muitos dias. 1 Reis 17, 12, 14 e 15. O que tinha Elias? Elias tinha apenas uma capa. E passaram ambos, Elias e Eliseu, o rio Jordão em seco, ou a seco. 2 Reis 2, 8. E o que tinham os discípulos? Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E deram de comer a quase 5.000 pessoas. Marcos 6, de 37 a 40. E em relação ao texto que nós estamos pregando e analisando, a viúva, o que é que ela tinha? Uma botija de azeite. Deus fez o milagre a partir do que ela tinha. Uma botija de azeite. Foi a partir dessa botija, meu irmão, desta botija de azeite, que Deus operou o milagre. No contexto dessa mensagem, o milagre aqui depende do que tem de nós colocarmos à disposição de Deus. A botija continha azeite para unção, para temperar alimentos ou servir de combustível. E aqui eu poderia falar muito do azeite e da botija, mas a pergunta é: o que tens? Uma única botija. O profeta diz: então saia e pega mais botijas emprestadas, porque Deus vai multiplicar. E ela foi. E depois o profeta diz: fecha a porta sobre ti. Há momentos, meus irmãos, que temos que nos resguardar, nos calar, nos aquietar, aguardar o milagre, a transformação. Faça a sua parte, haja, busque a orientação de Deus, entregue o que você tem a Deus e se tranque ali no sentido de aguardar o milagre, a transformação. Há tempo para nos expressar, mas também há tempo para calar. Há tempo para ficar quietos, somente orando, meditando, buscando a Deus em secreto. E quando o milagre estava acontecendo ali, ela viu que era o agir de Deus. Ela perguntou então: tem mais vasilha? E os filhos disseram que não tinha. E ela encheu todas as vasilhas. Precisamos agir com fé, pois a fé sem obras, sem atitudes, sem ação, diz a Bíblia que ela é morta. A mulher pegou as vasilhas, começou a enchê-las a partir da botija de azeite que ela tinha
em sua casa. Ela foi e encheu as vasilhas, não foi o profeta, foi ela mesma. O profeta apenas orientou. Ele apenas deu a orientação de Deus. Da mesma forma, Deus também nos orienta, conforme as nossas forças, os nossos recursos, a agirmos e a buscarmos também a solução para os nossos problemas, para as nossas crises. Mas nós é que temos que correr atrás, que buscar e que agir. E eu quero, portanto, concluir aqui esta mensagem. A quantidade de vasilhas que você tiver será a quantidade da provisão de Deus, que Deus lhe dará. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Verso 6. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Ou seja, a fonte do milagre é inesgotável. Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheio, então essa passagem aí conta que o azeite parou de correr. Ele não acabou. Se houvesse mais recipientes, mais bênçãos seriam derramadas. Continuaria com certeza Deus derramando as bênçãos naquela casa. Deus é ilimitado. Isso significa que, se você crê, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independentemente do tamanho. E o último versículo mostra aí que Deus lhe dará tanto quanto, até sobrar para ajudar outros. Olha o que diz o verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pagou o que devia, ajudou aquela pessoa que também precisava receber, e teve para manter a sua família. Eliseu aqui é chamado de o homem de Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Homem de Deus. Então ele é chamado de homem de Deus. Essa palavra Deus em hebraico é literalmente o Deus, ou seja, o homem do Deus, que significa o verdadeiro, o genuíno Deus, Jeová. E ela foi a Eliseu, o homem do Deus, o homem de Deus. Eliseu não só supriu as necessidades imediatas da mulher, mas também as de longo prazo, de acordo com a sequência: vai, vende, paga e vivei. Ou seja, vivei do resto. No milagre existe a nossa parte. Existe a de Deus, mas existe a nossa. Depois que todas as vasilhas estavam transbordando de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu. Ela voltou, ela foi no início e ela foi depois. Ela contou a crise e ela contou a bênção. Ela disse para Eliseu, ela não ficou parada, apenas contemplando o milagre. Em seguida, ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender o azeite. Então ele deu todas as orientações, a priori e a posteriori, ter acontecido o milagre. E vemos aí um grande exemplo de obediência à palavra de Deus e de trabalho. Ela obedeceu a palavra do profeta e ela trabalhou também. As vasilhas de azeites não se venderiam sozinhas. Ela tinha que sair para vender. A mulher e seus filhos tiveram de bater de porta em porta para vender aquele azeite. O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou o que é a sua dívida, livrou a família dos filhos se tornarem escravos, e ela então ainda teve para viver depois. Existe uma frase conhecida, usada, que diz: na crise, crie. Mas talvez seja melhor dizermos: na crise, confie. Não somente crie, mas na crise, confie. Confie em Deus, confie no milagre de Deus. Todos nós
passamos por momentos difíceis. E talvez você esteja atravessando um momento difícil. Mas poucos sabem lidar com essas situações e confiar em Deus para Deus operar o milagre. Tiago, falando sobre a fé, disse: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ah, pastor, estou passando por uma provação, por uma crise. Ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Você vai pedir sabedoria a Deus agora. Deus vai lhe abençoar. Diz o texto: peça com fé, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Confie, creia no milagre. Diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, nós podemos aprender muitas coisas, como eu mostrei aqui. Mas destaquei apenas a ação daquela mulher. Ela não ficou prostrada, ela se levantou. Saia da acomodação. E ela foi pedir ajuda. A quem? A pessoa qualificada, o profeta Eliseu. E terceiro, ela entregou a Deus o que ela tinha. Apenas uma botija. E a partir daquela botija, Deus realizou o grande milagre. Eu vou finalizar com uma oração, como eu havia dito aqui, que terminaria orando por você. Terminaria clamando. Nós vamos nos unir neste momento. Eu sei que nós enfrentamos crises, mas nós estamos dizendo: crise, a hora do agir de Deus. Assim como Ele agiu na vida dessa viúva, que ela se levantou, buscou a orientação do profeta, entregou tudo nas mãos de Deus, e Deus, a partir do pouco que ela tinha, fez um grande milagre. Eu também digo a você nesta noite: levante-se da onde você está, haja. Você já ouviu a orientação de Deus, entregue o que você tem, coloque o que você tem nas mãos de Deus e aguarde o milagre de Deus na sua vida. Vamos orar neste momento. Não importa se a sua crise é financeira, e o nosso foco foi esse mesmo: que Deus multiplique o seu azeite, Deus multiplique a botija, prepare os recipientes para os milagres de Deus, prepare-se para o agir de Deus, porque Ele é poderoso para fazer na sua vida mais do que você precisa e do que você imagina que Ele possa fazer. Ore agora. Pai bendito, nós ouvimos neste relato, lemos e aprendemos, e vimos que para o Senhor realizar este grande milagre nesta família, que enfrentava uma grande crise pela perda de um ente querido, e que ela buscou orientação no profeta de Deus. A Tua palavra foi pregada hoje, Pai, trazendo instrução, mostrando que precisamos nos levantar, buscar no Senhor a orientação e obedecer a Tua orientação também, ó Pai, e colocar nas Tuas mãos tudo o que nós temos. E nós fazemos isso nesta hora. Coloque, meu querido irmão, a sua vida diante de Deus. Coloque a sua crise também. O que você quer que eu faça? Perguntou Eliseu. O que tendes? Aquela mulher disse: eu não tenho nada. E eu pergunto: o que é que você tem? Coloque agora as suas contas, o seu débito, a sua preocupação, a sua crise diante de Deus. Entregue nas mãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. Confie nele. Nada de na crise crie, não é somente isso, na crise confie. Confie no milagre de Deus.
Confie na bênção de Deus neste momento. Começa, ó Deus, a operar no nome de Cristo Jesus. Começa a abençoar. Libera a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina a mente. Ilumina o coração, ó Deus, de quem ouve essa mensagem em nome de Jesus. Dá sabedoria. Mostra, ó Deus, como ela deve agir. Mostra o que ela deve fazer. Gera, ó Deus, fé e confiança nesse coração. Assim como Jesus perguntou aos discípulos: o que tendes? Eles disseram 5 pães e 2 peixinhos, e entregaram nas mãos do mestre, e ele multiplicou. Multiplica, ó Deus, em nome de Jesus. Multiplica o azeite. Multiplica, ó Deus, as tuas bênçãos. Abre as portas dos céus. Abre o celeiro dos céus, ó Deus, em nome de Jesus. E derrama bênção em profusão. Ó Deus, que creia, cada um que ora comigo, que diga como Abacuque: ainda que a vide não floresça, eu hei de confiar no Senhor, eu hei de confiar no milagre do Senhor. Nós confiamos agora no teu agir, nós confiamos no milagre do Senhor. Tu estás, ó Deus, operando em nome de Jesus. O teu Espírito está operando, a tua boa mão está agindo, o Senhor está agindo, ó Deus, a nosso favor, a favor do teu servo que ora e que pede por um milagre, e que espera um milagre do Senhor. Glorifica teu nome, abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Retira da crise esta família, que caia por terra, ó Deus, esta crise, e que venha fluir grandemente a bênção do Senhor, no nome de Cristo Jesus. É neste nome poderoso que nós oramos, e que eu abençoo, ó Deus, cada pessoa que ouve e que ora comigo nesta hora. Eu peço agora, ó Pai, que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, você vai desligar agora esse acesso do culto online. Durma em paz. Tenha uma boa noite, uma noite abençoada. E amanhã, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, debaixo da bênção e da graça de Deus. Deus é com você. Viva debaixo dessa proteção de Deus e da bênção de Deus. Que a prosperidade venha sobre o seu lar, sobre a sua vida. Que esta crise desapareça e que você tenha a plenitude da vida que Cristo veio para oferecer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus nos abençoe. Uma boa semana a você, a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.